E aí, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago, aqui da Escola José de Alencar, e a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre potenciação, né? Só que agora com números inteiros, tá bom? Eu espero que vocês possam fazer as anotações necessárias, compreender toda a aula que eu vou ministrar agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procura no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Eu creio que vocês têm meu número lá. Se não, é só me procurar na escola, tá bom? Um abraço a todos, vamos para a aula. Vamos lá, potenciação com números inteiros. Primeiro, antes de a gente começar, a gente tem que fazer uma breve revisão sobre o que são números inteiros, né? Números inteiros são os números naturais e seus opostos, ou seja, você vai ter os números naturais a partir do zero, né? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, né? E os opostos, no caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito negativo. O que vocês têm que entender primeiro? Nesse primeiro princípio sobre números inteiros, muitos alunos se confundem com esse sinalzinho de mais que tem aqui, ó, né, em cada número. Esse sinal de mais, alguns alunos às vezes se confundem, achando que ele é um sinal de soma. Não necessariamente quando eu tiver um sinal de positivo, de mais, quer dizer que eu esteja somando. Isso é só para dizer que o número ele está à direita do zero, ele é um número positivo, né? Observe aqui o 4, ó. O 4 eu não coloquei o sinal de mais, porque não precisa, quando o número é positivo, eu não preciso identificar ele com o sinal de mais, né? Quando ele não tem sinal, eu já posso subentender de que esse sinalzinho aqui trata-se de um sinal positivo. Não quer dizer que eu esteja somando, tá certo? Então, o primeiro detalhe que eu queria que vocês observassem era esse. Viu o sinal de mais, é apenas uma indicação do sinal positivo, não quer dizer que eu estou somando, ok? Vamos ver aqui mais algumas coisinhas básicas. Eu tenho as operações matemáticas, né? A gente já sabe que são 4 operações matemáticas, as básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? A gente vai fazer um breve resumo sobre adição e subtração, né? Também vamos falar sobre multiplicação e divisão. Como a gente está estudando potência e a gente viu que potência é uma multiplicação de fatores iguais, então o que vai nos interessar, principalmente na aula de hoje, é saber multiplicação com números inteiros. Por quê? Porque se a potência é uma multiplicação, então eu vou ter que ficar muito atento para essa multiplicaçãozinha aqui. Porém, eu não posso deixar de fazer uma revisão sobre adição e subtração, porque é muito importante, até porque quando a gente estiver resolvendo potência também, pode ser que a gente se depare com expressões, né, envolvendo potência, e no final a gente tem que utilizar adição e subtração de números inteiros. Então vamos começar com adição e subtração de números inteiros, certo? O que eu preciso saber para poder somar e subtrair números inteiros, números negativos com positivos? A gente vai usar duas regras. Essas regras vocês têm que ter elas anotadas no seu caderno, você tem que saber elas memorizadas na sua mente. Não só no seu caderno, você vai anotar, né, tudo isso aqui, vai anotar todos os slides para poder você estudar. Porque essas duas regras vão lhe acompanhar até o resto da sua vida escolar e acadêmica. Ela faz necessário, né, faz necessário de verdade saber e dominar as duas regras. E não é difícil. Quais são as regras? Primeiro, sempre que eu estiver somando e subtraindo números inteiros, se os sinais forem iguais, eu vou somar os números, tá? Você soma os módulos dos números e repete o sinal. Então, sinais iguais, você vai somar e vai repetir o sinal. Quando os sinais forem diferentes, você vai subtrair os módulos, certo? E dar o sinal do maior, no caso do maior módulo. Eu estou falando muito com a palavrinha módulo, mas para vocês ela não vai ter tanto importância agora. É mais uma questão de linguagem matemática, né? Porque eu vou fazer uma subtração e vou dar o sinal do maior
mas aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando de maior módulo. A princípio, para não confundir, memoriza só o seguinte: sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Tudo bem? Memoriza essas duas regras. Vamos lá fazer algum exercício para você ver. Eu tenho aqui, ó, operações de adição e subtração com números inteiros. Onde é que os sinais são iguais? Para que eu possa usar a primeira regra. Aqui eu tenho, ó, sinais iguais, né? Menos e menos, sinais iguais. Que sinais diferentes? Vou fazer primeiro os sinais iguais, ó. Sinais iguais, né? Positivo e positivo. Sinais iguais aqui, né? Sinais iguais aqui. Eu tenho negativo e negativo. Sinais iguais aqui também. Eu tenho negativo, negativo e negativo. Esses 4 tópicos que eu marquei, eles possuem sinais iguais, certo? E o que eu faço com a regra quando os sinais são iguais? Ó, vamos ler aqui, ó. Estou riscando aqui, tá? Mas se você quiser achar a telazinha limpa para copiar no seu caderno, é só você depois voltar ao vídeo que vai estar lá a telazinha limpa para você anotar. Sinais iguais, você vai somar os números, soma e repete sinal. Soma e repete sinal. Vamos lá. Sinais iguais aqui, soma, 5 mais 2, 7. Então você vai somar 7. E vai repetir o sinal de menos, ok? Sempre vai fazer isso. Sinais iguais, aqui ó, soma, 10, 7 mais 3 é 10, e repete sinal. Soma, 12 mais 15, 27, e repete sinal. Aqui soma, 7 mais 10, 17, mais 8, 25, e repete sinal. Então não tem segredo, quando os sinais forem iguais, você vai usar sempre essa regra. Soma e repete sinal. Tem que memorizar, tá? E você vai memorizar com treino. À medida que você for resolvendo exercício, você vai treinando e gravando. Vamos voltar aqui, agora com sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, o que eu faço? Com sinais diferentes. Sinais diferentes você subtrai e dá o sinal do maior. Não pode esquecer, tá? Não vai esquecer essas regrinhas aqui. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vou voltar lá. Esses sinais aqui são diferentes. Então vou subtrair 12 menos 7, 5. Você vai escrever aqui 5. E dá o sinal do maior, o maior módulo. Quem é o maior, o 7 ou o 12? O 12 é maior do que 7. O sinal do 12 é positivo. Então eu vou colocar o sinal do maior. Então aqui é mais 5. Aqui, quem tem um sinal aqui diferente, eu vou subtrair 12 menos 7, 5. E vou dar o sinal do maior. Quem é o maior? O 12 ou o 7? O 12 é maior do que o 7, o módulo, tá? Então, o sinal do 12, porque o 12 é maior, negativo. Estão compreendendo? Aqui, ó, eu tenho aqui sinais diferentes. Aqui eu tenho sinais diferentes. Se esses sinais são diferentes, o que eu faço? Subtrai 9 menos 6, 3. E coloco o sinal do maior, que é o maior, 9. Então aqui, positivo. E aí eu continuo, mais 1. Agora eu tenho sinais iguais, soma e repete sinal, 4 positivo. Tudo bem? Cuidado para não se atrapalhar, tá certo? Muitas vezes as pessoas, até mesmo em nível médio, nível acadêmico, acham que essa continha aqui, menos 2 menos 3, é igual a mais 5. Por quê? Porque aprende que o menos com menos é mais. Só que aquela regrinha do jogo do sinal, né, que a gente vai ter que aprender, que o menos com menos é mais, ele é usado somente na multiplicação e na divisão, tá? Não na adição e subtração. Isso aqui não existe. Sinais são iguais, soma e repete o sinal. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos dar sequência. Agora na multiplicação, é o que eu falei. Multiplicação e divisão. Aí a gente tem que utilizar o jogo dos sinais, que é aquela regrinha que a gente aprende lá no 7º ano, quando a gente começa a estudar números inteiros, né? Então você tem que saber que o mais com mais é mais, que o mais com menos é menos, que o menos com mais é menos e que o menos com menos é mais. Então essa regra da multiplicação
ela é essencial, tá? Por quê? Porque a gente está estudando potência. E potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho que saber essa regra. Essa regra aqui, ó, tem que ficar memorizada na minha mente. Então, muitas pessoas, muitos professores criam estratégias para que os alunos possam memorizar, né? Às vezes eles dizem que tem professor, eu já vi um professor dar uma aula muito legal, que ele fala que o mais é meu amigo, né? Eu vou fazer só uma ilustração aqui, certo? E ele diz que o menos é meu inimigo. E realmente é verdade, o menos, quando a gente vê menos nas nossas expressões numéricas, sempre a gente erra, a maioria das vezes, né? Tem que ter atenção dobrada. Aí ele fala que se o mais é meu amigo, ele usa a regra. O amigo, né, que é mais, do meu amigo, ele é o que é meu? Ele é meu amigo, né? Aí ele usa aqui, o amigo do meu inimigo, porque o menos é inimigo, é o que é meu? É meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo também. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Geralmente a gente usa essas brincadeiras, essas formas diferentes da aula, para que o aluno possa criar um interesse, né, pela disciplina, porque matemática é realmente complicado, não é fácil, né? De a pessoa gostar, de a pessoa querer estar presente, participando, querer fazer atividade. Então, cria-se uma estratégia para que o aluno possa ter interesse. Mas, independente da forma como você aprenda, o que você tem que saber? Que sempre que os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo, ou seja, se você tiver tanto mais com mais, né? Tanto mais com mais, o resultado vai ser mais positivo, ou menos com menos também, o resultado vai ser positivo. E quando os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo, ou seja, se você tiver o mais e o menos, ou vice-versa, o menos e o mais, né? O resultado vai ser negativo, ok? Não esquece isso aí. Mais com mais é mais, e mais com menos é menos, menos com menos é mais. Vamos ver aqui uns exemplos aqui. Ah, não, tem um detalhe aqui, uma observação importante, né? Eu falei aqui no início que multiplicação e divisão a gente usa o jogo do sinal, mas na verdade para eliminar parênteses também, ó. Nessa situação, quando eu tiver aqui um parêntese e dois sinais entre eles, ó, menos com menos, eu tenho que usar o jogo do sinal, que vai dar mais 2. Certinho? O principal foco aqui é saber o jogo dos sinais. Vamos aqui fazer um exercício aqui para a gente ver. Vamos lá, vamos copiar aqui primeiro o jogo dos sinais aqui para a gente não esquecer. Mais com mais é o que? Mais, porque os sinais iguais é positivo. Mais com menos é menos, por quê? Porque quando os sinais forem diferentes é negativo. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Esse aqui é o jogozinho do sinal, no qual a gente vai ter que utilizar sempre nas potenciações com números inteiros. Agora vamos resolver aqui, ó. Aqui eu estou multiplicando, né? Multiplicando, o pontinho aqui é de multiplicação, divisão, divisão, multiplicação, multiplicação, divisão. Então, nas multiplicações e nas divisões eu vou usar esse joguinho do sinal aqui, esse joguinho do sinal aqui. Tem que usar ele. Então vamos lá. Aqui o sinal é positivo, aqui o sinal é negativo, mais com menos é menos. Então primeiro a gente vai fazer o jogo do sinal e depois a gente vai multiplicar. 3 vezes 4 é 12. Pronto, só isso. Acabou. Aqui menos com menos é mais e faz a multiplicação. 5 vezes 6 é 30. Simples, né? Aqui mesma coisa, divisão, faz o jogo do sinal, menos com mais é menos. 70 dividido por 7, 10. Né? Deixa eu anotar aqui, peraí, falhou. 10. Aqui divisão, mais com menos é menos, sinais diferentes é menos. 64 dividido por 8, 8. Aqui uma multiplicação, sinais são diferentes, menos com mais é menos. Eu vou multiplicar 9 vezes 10, 90. Agora aqui, ó, cuidado, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um parêntese aqui, ó. Então vou ter que eliminar esse parêntese.
tanto aqui como aqui, ó. Então vou abrir aqui o colchetezinho lá do 11, né? E vou fazer o jogo do sinal, para eliminar o parênteses, mais com menos é menos, então vai ficar menos 11 no primeiro colchete, multiplicado por, agora eu vou eliminar o parênteses aqui do 12, mais com menos é menos também, aí vai ficar 12, eliminou o parênteses. Aí agora você tem uma multiplicação, faz o jogo do sinal, menos com menos é mais, e multiplica 11 vezes 12, né? Multiplicação é muito fácil, né? Geralmente eu prefiro colocar o maior em cima, porque a ordem dos fatores não altera, né, o produto. E aí você vai multiplicar 12 vezes 11, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, e vai somar, né? Fazer a regrazinha lá da multiplicação. E a gente já viu que é a base da potência, né? Então aqui dá 132 positivo, tá? Não quer dizer que eu estou somando, não. 132 positivo. Aqui divisão, né? Sinais iguais, mais com mais dá mais. E aí você vai dividir 39 por 13, né? O número que vezes 13 dá 39 é 3. Pronto, acabou. É fácil, né? Então você sabendo potência, multiplicação de números inteiros, você vai resolver potência. E agora a gente vai para o último slide, né? Que é finalmente falando sobre a potenciação de números inteiros, que é o que nos interessa, né? A gente tem que ter bastante atenção. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma frasezinha, né? Falando sobre a importância, e eu tenho aqui menos 5 ao quadrado. Primeiro vamos lá, a gente aprendeu que a base, nesse caso aqui a base é o menos 5, né? Ela vai se repetir tantas vezes o expoente disser. Como o expoente é 2, eu vou ter que repetir a base, que é menos 5, duas vezes. Agora aqui eu tenho uma multiplicação de número inteiro, ó. Eu vou fazer o jogo do sinal, menos com menos é mais, e 5 vezes 5 é 25. Então, essa potenciação aqui, ó, menos 5 ao quadrado, ela é igual a 25 positivo, tá? Certinho? Porque a gente faz o jogo do sinal. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 aqui é a base, né? A gente aprendeu nas aulas passadas, que a base ela vai se multiplicar tantas vezes o expoente disser. Se o expoente aqui é 3, então eu vou fazer a base 1, 2, 3 vezes multiplicando. E aí você tem que ter cuidado. Por quê? Porque você vai fazer o jogo do sinal. Menos com esse menos aqui dá mais, né? Aí você já vai pegar o resultado, mais com esse menos aqui dá menos. Então o resultado é menos, ó, negativo. E aí multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Tá? Cuidado, porque no primeiro exemplo, né, o menos 5 elevado ao quadrado deu positivo, né, mais 25. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês vão aprender e compreender melhor. Mesma coisa aqui, eu tenho menos 3 ao cubo, vai ser o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3. Não esquece de fazer o jogo do sinal, menos com menos é mais com menos é menos. E aí multiplica, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, menos 27 é a resposta. Se errar o sinal, vai errar a questão, tá certo? Não pode errar o sinal. Agora eu coloquei aqui uma observação muito importante, tá? Muito importante demais. Qual é essa importância? A base só será negativa se estiver dentro do parêntese. Só e somente só quando o sinal estiver dentro do parêntese é que ele vai fazer parte da potência. Como assim? Vamos entender. Olha só. Eu tenho aqui o menos 2 ao quadrado. Esse menos aqui está dentro do parêntese, tá? Esse menos aqui está dentro do parêntese. Então, menos 2 aqui pertence à potência. Ou seja, ele pertence a esse jogo do sinal aqui. Então, eu vou pegar a base e vou fazer menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos com menos mais, e 2 vezes 2, 4. Nesse caso aqui, o sinal não pertence à potência. Ele está separado aqui, ó. Peraí. Ele está separado aqui. Ele não pertence, ele está do lado de fora.
Ele não vai fazer jogo do sinal, porque ele não pertence ao 2, digamos assim. Eu tenho aqui o menos, aí eu faço o 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Então vai dar 4, então esse menos vai continuar menos aqui. Ele não fez o jogo do sinal. Olha só aqui, a mesma coisa aqui. Digamos aqui que eu tenho menos 3 ao quadrado. Se esse menos 3 estiver dentro do parêntese, então eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. Ou seja, menos com menos é mais e 3 vezes 3 é 9. Agora, se eu tiver menos 3 ao quadrado, esse menos não participa, ele fica do lado de fora. Eu faço só o 3 ao quadrado aqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar menos 9. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso você não entenda, você vai lá no meu particular e manda a sua dúvida. Qualquer coisa, acesse o Instagram, manda uma mensagem lá no direct, tá? Matemática em Foco é um Instagram aberto, você pode acessar a qualquer momento. Ou então mandar também uma solicitação no meu e-mail, que também está disponível no link do canal, tá certo? Qualquer coisa, é só me procurar que a gente vai estar dando a melhor orientação possível, ok? Agora você vai fazer as atividades e a gente vai encerrar aqui. A atividade eu vou postar no grupo agora. Um abraço e até a próxima aula.